Muito obrigado aí a todo mundo que veio. Obrigado também, especialmente ao pessoal do Z Summit por ter me convidado para mediar essa conversa. Falando um pouco de mim, eu conheci o Rafa quando eu ainda não tinha Z Summit, quando ele fazia isso no Band Invest, que era o grupo de mercado financeiro da nossa escola, e acompanhei o crescimento do Z Summit, do Z Invest de modo geral, e é bastante expressivo e bastante impressionante. Eu estudo no INSPER. Comecei trabalhando num summer no Santander. Quando entrei na faculdade, voltei para lá e fiquei 2 anos em Equity Research. Fiz algumas outras coisas de summer e hoje eu estou no Carta, que é um search fund, é uma categoria de private equity. Não sei se vai caber explicar aqui, é um pouco mais... Mas, assim, um pouco da ideia aqui era explorar um pouco da introdução do que é private equity, dessa classe de ativa, dessa classe de investimento, e acho que vai ser uma conversa bastante proveitosa. Primeiro pela experiência do Vitor, que trabalhou com isso a vida toda, e no Opportunity, que é um fundo com bastante expressão no mercado financeiro brasileiro e pioneiro em private equity. Então, obrigado, Vitor. Acho que vale começar aqui contando um pouco da sua história. Obrigado, Lucas. Primeiro, obrigado a todos, obrigado pelo convite. Meu nome é Vitor Almeida, eu trabalho com Private Equity já vai fazer 10 anos quase, os 10 deles no Opportunity, então praticamente a vida inteira, como o Lucas falou. Não é uma vida muito longa ainda, mas já tem alguns anos. Dentro do Opportunity, eu entrei em 2014, numa área de back-office ali da gestora de Private Equity, onde a gente acompanhava as empresas, realizado orçado, as metas, enfim, e prestava o apoio ao time de novos negócios e gestão. Em 2016, eu fui para o time de gestão e novos negócios e passei por um ciclo até bem interessante de uma das nossas investidas e que eu acho que é um pouco o ciclo do Private Equity, né? Eu entrei em 2016 na área de gestão e novos negócios. Na época, o fundo tinha 5 investidas, 5 empresas no portfólio. E logo após a minha entrada, a gente recebeu um prospect, que eu fui o responsável por fazer a análise da oportunidade e aprovei no comitê de investimento interno o investimento nessa oportunidade e depois fui para a empresa tocar esse investimento. Era um investimento, depois eu vou falar um pouco do nosso portfólio como um todo, mas foi um investimento que a gente fez na Belém Bioenergia, uma empresa de óleo de palma, fica lá no Pará. Então, assim, quem quiser entrar em Private Equity vai ter que viajar bastante, porque nem tudo fica aqui em São Paulo. E essa empresa, quando a gente investiu no final de 2017, era uma empresa que estava pré-operacional. A gente tinha uma missão de construir 2 indústrias e eu fui tocar esse investimento realmente em loco, como diretor, um dos diretores da empresa. Fiquei lá até 2022, praticamente. Hoje continuo tocando, a gente não desinvestiu, essa empresa continua fazendo parte do nosso portfólio e hoje eu sou o presidente do conselho da empresa. Então, continuo acompanhando, mas não mais num papel de executivo, né? Um papel mais estratégico de conselheiro. Mas essa é um pouco a vida do Private Equity, na verdade, né? Acho que vale, então, falar um pouco o que é o private equity em termos de investimento e como ele difere da fase anterior, que é o VC, da posterior, que é o Public Equities. Então, onde ele se insere mais ou menos, como ele funciona? Bom, se a gente pensar na vida de uma empresa, normalmente ela nasce de uma ideia, de um business plan, que é a fase onde o investidor anjo, o venture capital, normalmente aparece na vida da empresa. Muitas vezes não, muitas vezes é um negócio que o próprio empreendedor tem a capacidade de iniciar, mas em vários dos negócios, principalmente os mais disruptivos de tecnologia, você tem a figura do venture capital, né? O venture capital é um investidor que dá o primeiro capital para a empresa colocar aquela ideia em prática, ver se ela tem tração, e aí você tem as várias rodadas de investimento do venture capital, né? Você tem o seed money, ou investimento semente, se a gente fosse fazer uma tradução literal aqui, que é literalmente o primeiro capital para o cara tirar do campo das ideias para a prática.
E aí você tem uma série A, série B, que são as séries seguintes de investimento na empresa, que normalmente a ideia ela foi posta em prática, parece fazer sentido, mas você precisa escalar ela para ela de fato virar um negócio. E o Private Equity ele entra normalmente nessa segunda etapa, quando a ideia já virou um negócio e você precisa escalar, ou quando você, e aí não necessariamente tem um venture capital antes na empresa que o Private Equity está investindo, mas quando você tem uma tese de investimento, de consolidação de um mercado ou de crescimento de uma empresa familiar, que pode já ter 100 anos de vida. Enfim, o Private Equity ele olha empresas que já têm histórico, né? Você, como Private Equity, não vai investir numa empresa que é só uma ideia, que é só um PowerPoint, como um Venture Capital faz. E o grande papel do Private Equity ele é muito mais do que simplesmente financiar o negócio, né? Normalmente, o Private Equity ele entra com uma tese. Muitas vezes, ele pode entrar até comprando 100% da empresa. Então, você tem uma empresa familiar que a família não tem sucessão e todos os herdeiros querem vender o negócio. Private Equity ou um comprador do mesmo setor, normalmente são os interessados que aparecem, né? O Private Equity, quando ele entra com a tese de investimento, entra para mexer na gestão da empresa e, normalmente, cria uma estrutura de gestão e governança que prepara a empresa para o passo seguinte, que é o mercado de capitais. Diria que a grande diferença na visão do investidor é que no mercado de capitais você normalmente é um investidor passivo, né? Dificilmente você tem ali um fundo ou outro que é ativista, mas nunca tem mais do que 50%, nunca é o controlador, muito dificilmente ele é o controlador. Então, o fundo de ação, os fundos de ações, fundos multimercados, hedge funds, eles entram num papel porque eles gostam da tese, gostam do management, gostam do mercado, mas não querem mexer na empresa, eles não querem entrar dentro do dia a dia da empresa, mexer na gestão, etc. Por isso que o Private Equity ele é tão importante nessa caminhada da empresa até o mercado de capitais. Porque a gente tem o papel, muitas vezes, de estruturar aquele negócio que era, de certa forma, informal, familiar, ou que estava num estágio que precisa de muito mais capital para crescer, e dar esse capital e ajudá-lo a estruturar isso, criar essa governança, para quando você for para o mercado de capitais, você conseguir trazer investidores que vão ser passivos, mas você tem uma governança no lugar já em funcionamento, que garante, protege os direitos dos minoritários, garante que as tomadas de decisão seguem um processo correto de compliance, governança, etc. Então, acho que grande parte do papel do Private Equity é preparar a empresa para ir para o mercado de capital. Faz todo sentido. E pensando em termos de ativo financeiro, como os três se diferenciam? Eu acho que assim, pensando na ótica do cotista do fundo, né? Do investidor que está olhando a investir entre Venture Capital, Private Equity e um fundo de ações, eu acho que a principal diferença do fundo de ações para os outros dois é a liquidez. Um investimento de Private Equity, o ciclo normal de um fundo são 8 anos. Então, quando você investe num fundo de Private Equity, você tem que saber que seu dinheiro vai ficar preso por 8 anos. Não existe a opção de vender. Hoje, no Brasil, você até está criando um mercado secundário de cotas de fundo de Private Equity, mas não é um mercado líquido, não tem liquidez. Então, o investidor, pessoa física, quando ele vai entrar num fundo de Private Equity, ele tem que estar ciente disso. Um outro ponto é que, normalmente, e aí vem junto com a menor liquidez, é que você consegue preços melhores, né? Normalmente, fundos de Private Equity, quando compram uma empresa de capital fechado, pagam um múltiplo, pagam um valor menor pelo ativo do que uma empresa que está listada na Bolsa. Até por isso, a tese do Private Equity, muitas vezes, passa por uma saída via abertura de capital. Porque aí a taxa interna de retorno que o investidor busca é muito mais baixa, então você consegue ter uma valorização mais alta da empresa. Em relação ao Private Equity e o VC,
Eu acho que aí é um pouco a maturidade do negócio. O VC, e aí eu não sou especialista em VC, então quem for não me crucifique, mas assim, a visão histórica do VC, né, é que você investe em muito mais empresas do que um fundo de private equity investiria com cheques muito menores. Porque você investe normalmente em empresas disruptivas. Você está buscando aquele cara que você não vai dobrar ou triplicar o capital. Você vai aumentar 10 vezes o seu capital, né? Foi o investimento da Sequoia no Google, no Facebook, enfim. Normalmente são empresas, são ideias que estão disruptando o mercado, que você ainda não tem certeza de que, de fato, aquela ideia vai vingar, né? E você ainda não tem um histórico concreto de resultados. Então, os fundos de VC, eles normalmente colocam cheques menores, mas em muito mais empresas do que um fundo de private equity. Fora isso, eu diria que o ciclo até para o cotista é bem parecido de investimento. Investimento de longo prazo, não tem liquidez, realmente você está colocando seu dinheiro ali por pelo menos 5, 6 anos, até você ter ele de volta, né? Mas também buscando um retorno maior. Muito bom. Em termos do Opportunity, como mencionei, é um fundo de bastante expressão no Brasil e foi um dos pioneiros do Private Equity da categoria no país, e fez várias investidas ao longo de 30 anos, acho, 40. Conta um pouco como que é o Private Equity do Opportunity, como vocês pensam, um pouco do histórico. Bom, o Private Equity do Opportunity, de fato, foi um dos pioneiros do Private Equity no Brasil. A casa foi criada nos anos 80, mas como um fundo de ações, multimercado. E o Private Equity começou em 1997. Foi muito ativo na época das privatizações. Então, o Opportunity captou recursos dos fundos de pensão, Citibank e dinheiro externo. E investiu nas privatizações, principalmente da telefonia. Então, a gente foi dono da Telemig Celular, de um pedaço da Telemar, Brasil Telecom, Amazônia Celular. Também investiu bastante em infraestrutura. O metrô do Rio, foi na época da privatização, era controlado pelo Opportunity. A gente teve também investimentos na área de portos, a Santos Brasil, que inclusive está até hoje no portfólio do fundo. Foi um investimento que foi feito lá em 1997. Então, a gente foi muito ativo naquela época. Teve uma troca de gerações mais recentemente, de 2010 para cá, e a gente está, de novo, sendo mais ativo no mercado. Hoje, o nosso portfólio tem 8 empresas, e o Opportunity ele é um pouco peculiar no Private Equity, porque a gente é um Private Equity, tem toda a estrutura de Private Equity, mas grande parte do capital é proprietário. Então, diferente de um Private Equity normal, que capta dinheiro via intermediadores, monta um fundo, normalmente tem que alocar esse capital de 1 a 2 anos, mexer na empresa, gerar valor e vender a partir do 6º ao 8º ano, para poder devolver o dinheiro para os cotistas. O Opportunity, como a maior parte do capital é proprietário, a gente não tem essa janela de devolver o dinheiro, né? Acaba que é uma mistura de family office com private equity. Então, a gente tem empresas no portfólio que já estão lá há 20 anos. E continuam gerando valor nos 20 anos, né? Eu acho que isso é uma vantagem, na verdade, porque muitas vezes essa janela de 8 anos do private equity força o gestor a vender uma empresa que ele não precisava, que ele ainda enxergava muito crescimento, mas como ele tem que devolver o dinheiro para o cotista, ele é forçado a fazer isso. Como Opportunity, o dinheiro é proprietário, a gente tem essa possibilidade. Então, a gente tem 2 exemplos hoje que estão no portfólio desde 1998, 99, a Santos Brasil e a PetroRecôncavo. Inclusive, as duas são capital aberto e a gente não vendeu a posição. Na verdade, PetroRecôncavo, no IPO, a gente colocou mais dinheiro. Então, foge um pouco a regra normal do private equity, mas porque a gente enxerga que, na verdade, a lógica é, enquanto você tem valor para gerar acima do seu custo de capital, não faz sentido vender o ativo, né? Então, hoje, passando rapidamente aqui pelo nosso portfólio, a gente tem, como eu falei, Santos Brasil e PetroRecôncavo.
uma empresa de terminal portuário e a outra de óleo e gás, onshore. Temos também empresas onde a gente tem controle. A AgroSB e a Belém Bioenergia são duas empresas do agro. No caso da AgroSB, uma tese fundiária e agrícola. Então, a AgroSB é uma empresa que tem hoje cerca de 300 mil hectares no sudeste do Pará, planta soja e milho, e é uma tese de conversão. Muito parecida até com o que a Terra Santa, que é uma empresa aberta, faz hoje, que é você comprar terra, que é pecuária, converter para agrícola, e com isso você aumenta o valor da terra e depois você vende a terra, né? E o sudeste do Pará hoje é a fronteira agrícola do Brasil, né? E é onde a soja vem crescendo bastante. A Belém Bioenergia é uma empresa de óleo de palma. Para quem não conhece, óleo de palma é a mesma coisa que o azeite de dendê. E engraçado, a gente pensa dendê, pensa Bahia, mas na verdade 95% da produção está no Pará também. Então essa empresa também fica no Pará. Tem 40 mil hectares de plantio. E a gente tem o controle junto com a Galp, que é uma empresa de petróleo portuguesa. Desculpa. No portfólio, então, além dessas 4, nós temos aí agora investimentos que a gente chama de PIPE. São investimentos privados em empresas públicas, não necessariamente com o controle nosso. Então, a gente tem alguns investimentos onde a gente é um minoritário relevante com direitos de governança, como, por exemplo, na Ambipar Response. Ambipar Response é uma empresa de resposta à emergência, tradeada na Bolsa de Nova York. A gente tem cerca de 20 e poucos %. Eu, inclusive, sou conselheiro lá na empresa. E, de novo, a ideia é atuar como um private equity, ajudando o controlador na gestão da empresa, né? Além disso, a gente tem participação na CVC, participação na Unicasa e, por último, estou esquecendo a última. A gente tem uma empresa de mineração, que essa também é privada, não é aberta, chama Bemisa, que tem minas de ferro e ouro no Brasil. Então, assim, o portfólio bem diversificado. Bem diversificado, e pensando um pouco no que você falou, de vocês terem essa liberdade de segurar a posição por muito mais tempo, como vocês juntam essas... Como vocês conseguem fazer com que essa sua vantagem competitiva de poder segurar seja usada? Então, como vocês traduzem isso na sua filosofia de investimento? E qual é a filosofia de investimento como um todo? Eu diria até que o caso da Belém é um caso um pouco emblemático disso, porque qual é a grande vantagem de você não precisar vender é que você pode comprar ativos que não têm tanta liquidez. Então, por exemplo, a Belém Bioenergia é uma empresa de dendê no Pará, na Amazônia. É um setor que no Brasil é muito pequeno. Isso fez com que o processo de venda, na época, da empresa, praticamente não tivesse interessados, porque você não tem estratégico e o player financeiro, que seria o comprador natural disso, tem que pensar na saída do investimento. Então, quando a gente olhou o ativo, a gente enxergou que era um ativo muito gerador de caixa, mas que possivelmente eu não conseguiria vender para ninguém, porque não tem um comprador óbvio, não tem estratégico no setor, não tem ninguém grande. Hoje é a maior produtora de óleo de palma do Brasil, então, assim, a gente até rodou um processo de venda para testar o mercado e esbarrou nisso que a gente já sabia lá atrás, mas quis testar o mercado para ver o que ia acontecer. E a gente pode ficar confortável de dizer, não precisamos vender, né? É um ativo que retornou 4 vezes dinheiro em 4 anos, então, assim, foi um super investimento. A gente investiu 200 milhões de reais. Hoje ele gera 300 milhões de EBITDA a ano. Então, 3 anos depois, ele já tinha pago todo o investimento que a gente fez exatamente por isso. Porque o antigo dono queria sair a qualquer custo, então aceitou vender barato. E a gente, como não tem a preocupação da venda, consegue segurar o ativo indefinidamente ali enquanto ele for gerador de caixa. E você comentou dessa estrutura de que vocês, enquanto opportunity, exercem influência na empresa privada. Como funciona essa influência? Há mais de uma modalidade de influência? Tem várias formas. Na Belém, onde a gente é controlador, e nas empresas onde a gente controla,
essa é uma influência muito mais direta. Eu vou falar mais da Belém aqui, que foi a minha experiência pessoal. Então, assim, eu fui morar no Pará, assim, interior do Pará, né? Nem Belém. E nos primeiros 2 anos, a gente estava construindo as 2 indústrias, e eu sou economista, mas botei o chapéu de engenheiro, fui lá para administrar a construção das indústrias. Obviamente, eu não fazia a parte técnica, né? Mas a verdade é que gestão é algo que se traduz para qualquer atividade. E, basicamente, gestão é processo e disciplina. Então, a obra, a gente funcionava meio que como um EPCista, terceirizava em 5 empresas diferentes, e meu papel lá era botar os 5 numa sala, passar pelo cronograma e entender o que precisava ser feito. Enfim, coisas de gestão do dia a dia, realmente, e de implantar essa cultura. Eu acho que tem uma questão da empresa sem dono, que é cada executivo começa a olhar só para o seu próprio umbigo e criar processos para proteger o próprio cargo. E eu acho que o Private Equity, quando ele entra numa empresa, ele traz muito essa visão de dono. Tem uma tese aqui, no caso lá a tese era óbvia, né? Era construir as 2 indústrias, mas não só isso. Era construir as 2 indústrias, melhorar a operação agrícola, atingir benchmarks de taxa de extração, enfim, benchmarks KPIs, que a gente fez com outras empresas do setor na Indonésia, Malásia, que são os grandes produtores de palma, e tentar atingir a excelência na operação. É uma empresa de commodity, então, assim, commodity é custo. Basicamente, você tem que operar bem. Você não controla preço, não precisa ter comercial, não tem marca. Então, é foco total em gestão. E quando a gente entrou, então, os primeiros 2 anos foram construindo a indústria, e era uma empresa que ela era, na época, Petrobras e Galp. A Petrobras vendeu para a Galp, e a Galp vendeu. A gente fez uma primária, na verdade, construindo as indústrias e pegou 51% do negócio na negociação com a Galp. Então, ela tinha um histórico de gestão Petrobras. Que, assim, acho que para a Oil and Gas, a Petrobras, de fato, offshore, águas ultras profundas, é um case de sucesso. Mas para uma empresa de palma, no interior do Pará, tem 3 mil funcionários, gerava, na época, 200 milhões de receita, você trazia uma carga de regras e processos, enfim, que não fazia sentido. Então, a primeira coisa que a gente fez quando entrou foi, a gente trouxe na época a Falcone, e esse é um ponto importante, acho que o Private Equity, ele usa muito consultorias, tá? Para ajudar, porque assim, o time nosso no Opportunity são 14 pessoas. Só tinha eu no investimento in loco. Então, você não tem braço para fazer tudo. Então, a consultoria tem um papel muito importante, essas consultorias de gestão, Falcone, Visagio, para ajudar a gente a estruturar. E o que a gente estruturou? Assim, a empresa ela funciona muito na base de incentivos. O ser humano, né, funciona na base de incentivos. Então, na época, não tinha remuneração variável, o orçamento existia um número, mas se não batesse, nada acontecia, se estourasse, não acontecia nada. Você não tinha uma recorrência de reunião de governança para tratar dos problemas da empresa, então meio que cada diretor tinha seu feudo e cuidava da sua área. Então, quando a gente entrou, foi muito quebrar isso. A primeira coisa que a gente fez, mapeou todos os KPIs, que são os principais indicadores operacionais do negócio, entendeu onde a gente estava, onde a gente queria chegar, colocou isso como meta para quem era de direito, né? Quem tinha poder sobre aquele KPI, criou uma remuneração variável e rodou. Assim, parece fácil falando, mas demorou 4 anos para a gente sair de uma meta simplesmente corporativa para hoje o cara que opera a prensa na indústria ter uma meta dele. Então, se ele operar a prensa na temperatura errada, com a pressão errada, ele não vai ganhar um bônus dele mensal. Aí, cada nível hierárquico, obviamente, se remunera e incentiva de formas diferentes. Mas hoje a gente tem essa questão de medir e remunerar até o nível mais baixo da empresa. Que, assim, antigamente eles nem controlavam. Então, acho que o grande papel que a gente fez lá foi esse. Hoje a empresa, como eu falei, é a maior produtora do Brasil, é a mais rentável também, né? Não é só a maior em volume, mas também tem a melhor rentabilidade. E eu acho que o grande papel do Private Equity é esse. Obviamente, lá era um case commodity, gestão. Você tem outros cases, como, por exemplo, e aí já não é nosso, mas um case muito comum de Private Equity é de consolidar um mercado.
Então, aliás, até na Ambipar Response, essa é a tese nos Estados Unidos. Né? A Ambipar no Brasil já consolidou o mercado inteiro. E a ideia é comprar várias empresas nos Estados Unidos. E a consolidação é você expandir a pegada geográfica, ganhando escala, reduzindo o custo e aumentando receita e o EBITDA da empresa. Então, você também tem esse tipo de tese. Tem vários tipos de teses diferentes, né? Mas eu acho que o grande papel do Private Equity é dar essa figura de dono, né? E realmente martelar isso no management, via conselho, via comitês. Hoje, na BBB, na Belém, a gente já não tem mais nenhum executivo, são executivos de carreira da empresa, mas a gente tem conselho e comitês. Então, a cada 45 dias, a gente tem um comitê industrial, tem um comitê agrícola, tem um comitê... Na Ambipar, a gente tem um comitê de M&A, tem um comitê operacional. E é acompanhar e ajudar o management, né? Tem que também saber se distanciar e deixar o management trabalhar. Mas acho que, no geral, é isso. E acho que essa explicação faz bastante sentido, porque o Opportunity ele tem um papel muito grande, o Private Equity, quando é bastante ativo, um pouco de você destravar o valor que estava represado na empresa. Mas acho que, dando um passo atrás, a empresa tem que ter algo a ser destravado. E vocês tiveram uma série de empresas muito diferentes entre si, cada uma com teses muito distintas. Então, como vocês fazem para encontrar esse valor a ser destravado dentro de uma empresa? Isso é no processo de análise, né? Tem toda uma parte antes dessa que eu comentei, que é antes da empresa de fato entrar no portfólio, a gente faz uma análise bem rigorosa. O que é primeiro, né? Toda oportunidade que chega tem basicamente duas perguntas que têm que ser respondidas para a gente aprofundar na análise. Primeiro, qual é a tese de investimento? Então, por que aquele negócio faz sentido a gente investir? Seja porque o setor cresce muito, pode ser uma tese. Seja porque a empresa tem gaps grandes operacionais que, se a gente entrar, a gente consegue melhorar o resultado via gestão. Seja porque é um mercado que pode ser consolidado, que faz sentido consolidar. Enfim, podem ter 1001 teses. E a segunda pergunta é por que o Opportunity? Ou seja, por que faria sentido a gente pagar melhor do que outro player? Né? Nesse segundo entra um pouco as características específicas nossas. Né? Muitas vezes, como eu falei, por ser capital proprietário, a gente tem uma flexibilidade maior do que muito fundo de private equity. A gente consegue entrar via dívida, consegue entrar dívida mezanino, sem horizonte de saída, posso ser minoritário, posso ser majoritário. O que normalmente a gente não gosta de fazer, embora tenha no portfólio algumas empresas assim, é comprar 100%, dando saída, principalmente se for para outro private equity, porque normalmente o private equity já fez o que tinha que ser feito, então a gente só está... a não ser que tenha uma tese muito boa e o private equity esteja sendo forçado a vender, porque o fundo dele venceu ou alguma coisa assim. Não é o tipo de deal que a gente olharia normalmente. Mas, assim, o nosso processo hoje é basicamente dividido em 4 etapas, que a gente chama de prospect, briefing, análise e diligência, né? Que seria a última etapa antes de fechar o deal. Prospect, e isso é um funil, a gente chama de funil do pipeline. Então, prospect é tudo que chega de ideia. Tanto nossa própria, gostei, vi uma notícia, achei aquele setor interessante, boto lá no nosso pipeline, no Monday, ideia desse setor tal. E aí depois a pessoa tem que tornar aquilo num prospect de fato. Mas chegam muitas oportunidades via sell side, né? Bancos de investimento, corretoras de investimento, próprio empresário que tem relacionamento com opportunity, muitas empresas acessórias ao setor que a gente já investe. Então, por exemplo, por estar dentro do óleo de palma, a gente pode olhar alguma coisa de biocombustível, pode olhar alguma coisa do mercado de alimentos, que vem através do networking que a empresa gera. Então, assim, até a gente entende que ficar na empresa tem um resultado positivo, além da geração de valor dela mesma, que é de gerar novas oportunidades de investimento. Então, tudo isso vira prospect. A gente reúne toda semana para discutir os prospects como time.
e aí discute rapidamente se faz sentido aprofundar, gastar mais tempo, assinar o NDA e receber as informações ou não. Normalmente, assim, quase tudo passa ou já nem vai, né? A gente tem uma limitação, embora a gente tenha várias vantagens de flexibilidade, pelo tamanho do fundo, eu acabei esquecendo de falar isso, hoje o Opportunity no Private Equity tem 12 bilhões sob gestão, não faz sentido a gente fazer um investimento de 50. Porque por mais que pode aumentar 10 vezes, ele vai mexer muito pouco na rentabilidade do fundo. Então, a gente olha cheques acima de 300, o ideal acima de 500, que para o Brasil é difícil, assim, se achar oportunidades de investimento para private equity com esse tamanho de cheque, mas aparecem de vez em quando. Então, assim, a gente, no prospect, basicamente, na reunião de pipeline, a gente define ali se bate com as condições mínimas, batendo, a gente assina o NDA, e aí um analista fica a cargo de fazer o briefing, que já é uma primeira apresentação sobre o negócio, já tem uma primeira modelagem de estimativa de valor da empresa, o que a gente entende que é positivo, o que a gente entende que é negativo, se faz sentido e uma proposta, né, de continuar olhando ou não o negócio. Normalmente, um processo competitivo, o vendedor contrata um banco de investimento para fazer o processo, e ele tem algumas etapas. Então, tem a etapa de proposta não vinculante e depois uma proposta vinculante para entrar em diligência, né? Essa não vinculante normalmente casa com um briefing, né? Tem um processo andando ali, a gente monta o briefing, recebe as primeiras informações, discute e fala, faz sentido botar uma proposta não vinculante, que é uma proposta, como o próprio nome já diz, que você pode depois dizer, aprofundei e não gostei, mas que você já dá uma ideia de valor e normalmente é onde ele já faz um primeiro filtro, né? O banco de investimento faz um primeiro filtro de quem faz sentido continuar no processo. Essa proposta sendo aceita, a gente entra em análise. Na análise, aí a gente tem um trabalho, e assim, é realmente um trabalho de detetive quase. Então, a gente roda toda a nossa rede de networking para entender o setor, conversa com o concorrente, conversa com o cliente, conversa com o fornecedor, vê lá fora empresas similares. Então, a gente faz a gente chama de business due diligence, que é uma diligência do negócio, né? Para entender se realmente o que a gente entende que é a tese faz sentido. E tem também uma diligência nossa com a empresa, porque como a gente normalmente está investindo, não comprando 100%, a gente tem que avaliar se o sócio e o management que está lá, né, a gestão, os diretores que estão lá, são diretores que têm capacidade de levar o negócio adiante, né? E se não forem, quem a gente colocaria, né? Então, já é o momento que a gente, se for trazer um executivo de fora, traria ele já para análise, para ajudar na análise, já conhecer a empresa, e ele atuaria com o que a gente chama como operating partner. É um parceiro operador ali, digamos assim, da análise. E aí, aprofundando, realmente confirmando a nossa tese inicial, a gente faz uma proposta vinculante, mas aí para entrar em diligência, né? Aí varia um pouco de cada processo. Algumas vezes você já inicia a diligência contábil, financeira antes, outras vezes depois. Mas a ideia, na proposta vinculante, você já tem o preço praticamente definido, a negociação de governança, que também é extremamente importante. Então, por exemplo, se a gente for ser minoritário com 30%, eu já vou dizer para ele, eu vou ter 30%, aceito pagar o valor de 500 milhões por 30% da sua empresa, mas eu quero que a gente tenha por obrigação ter um comitê financeiro, um comitê de M&A, um comitê de operacional, e eu vou indicar uma pessoa em cada comitê, essa pessoa tem poder de veto para M&As acima de tanto, né? Então, cada empresa é uma empresa, cada deal é um deal, então isso muda bastante, de deal para deal. E aí entra numa negociação de fato, né, de governança, quais os direitos que a gente vai ter, etc. Muito bom. Acho que dá para abrir para pergunta de quem tiver interesse. Qual é o maior desafio dos certos planos como o private equity? Se é a seleção do investimento, a geração do valor do investido, ou buscar uma saída
Eu diria que se você faz o primeiro bem feito, o resto é mais fácil. Então, o desafio é fazer uma boa análise. Eu acho que é o principal, né? Não só fazer uma boa análise, mas negociar bem a governança, né? Porque, principalmente, você está ali como um investidor minoritário, você tem que ter a certeza de que você vai conseguir colocar a sua agenda para funcionar. Na verdade, assim, não é sua agenda, né? A sua agenda tem que ser a agenda da empresa. Então é importante que isso esteja muito bem alinhado com o controlador, com o management, porque também goela abaixo não funciona, né? Você não vai conseguir fazer nada. Então acho que a análise é onde é o mais difícil você fazer bem feito. Porque a verdade tem muita coisa que você só descobre quando realmente está dentro da empresa, né? E tem um prazo relativamente curto, principalmente em processos competitivos. Você tem que, muitas vezes, entender um business completamente novo, que você nunca viu na vida, em 3, 4 meses. E fazer uma proposta vinculante e botar o dinheiro, né? Então, assim, eu diria que a análise é o mais complexo. Se ela for bem feita, se a governança foi bem negociada, a execução deveria fluir bem. Óbvio que tem dificuldades, né? Você não está sozinho no mercado, sempre tem um concorrente, sempre tem mudanças de tendência, enfim. Você pode fazer a análise muito bem feita, ter uma boa governança e ainda assim o mercado mudar completamente, o setor que você investiu ser disruptado e você perder dinheiro. A saída, a verdade sempre tem. Você bota um preço baixo, você vai vender, né? Então, eu diria que é o mais fácil. Mas a análise eu acho que é o mais importante realmente. Acho que no caso do Search Funds tem um aspecto... Acho que a busca é bastante difícil. Isso vem muito pelo próprio modelo do Search Funds, né? Então, o Search Funds, ele capta o dinheiro e tem até 2 anos para fazer uma aquisição única, uma aquisição total de uma empresa. E uma vez que tem essa aquisição, ele administra a empresa e tem o exit. Uma vantagem em relação ao Search Funds é que existe a possibilidade de você estender o seu exit, caso você ache... Você não é tão travado quanto os private equities padrões. No entanto, um dos problemas do Search Funds é a aquisição é um buyout, você compra a empresa inteira e ela é totalmente secundária. Isso significa que você não põe dinheiro adicional para você fazer o crescimento da empresa. Então, é esperado que a empresa tenha capacidade de geração de caixa para remunerar os seus cotistas, muitas vezes para pagar o dono da empresa, porque geralmente a aquisição ela é feita com seller finance, ou seja, você basicamente posterga o pagamento da companhia para o vendedor. Ou no caso do leverage buyout, que é mais raro no Brasil, você não tem que pagar a dívida. Então, quer dizer, você tem que crescer a empresa, ela tem que parar de pé, você tem que pagar as pessoas. Uma empresa que tem a capacidade de geração de caixa nesse nível e no cheque que você tem no Search Fund, que no Brasil não é tão grande, acaba sendo um pouco um problema. E por isso o search demora, né? Assim, o período de busca é de 2 anos máximo, os fundos geralmente terminam em 2 anos, a busca pode ser um pouco antes, tem casos depois, mas a quantidade de características que a empresa tem que ter para o modelo dar certo faz com que a busca seja bastante demorada. Assim. Exatamente. Tem um mundo ideal. Uma vantagem particular do Search Funds no Brasil é que o range que você olha, ele acaba batendo muito com as boutiques de M&A e alguns bancos médios. Então, se você olhar das 20 aquisições que aconteceram desde que o modelo entrou no Brasil, acho que umas 18 foram por meio de boutique. Nos Estados Unidos é o contrário. A boutique é a minoria e o resto o cara faz por prospecção de cold message mesmo, de mandar mensagem pro cara, me interessei, quero comprar você. Aqui ajuda o fato de ser boutique. E também lá o modelo é muito mais antigo, tem 40 anos, existe uma receptividade maior. E quando você chegar e falar pro cara, não, quero te dar dinheiro, quero te dar 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, 200, o cara vai achar que você está brincando com ele. Assim. Então acaba também tendo isso que a gente vê bastante lá, uma certa seleção adversa. O cara que fala com a gente pela busca proprietária acaba sendo o cara da boutique, porque ele já tem essa pretensão de ser vendido. O cara que não quer ser vendido, ele nem conversa com você. É bem raro ele fazer esse caminho inverso. Então, no caso do Search Funds, a busca é um problema. Eu concordo e eu acho que tem até um passo antes da análise,
que eu acho que é o mais difícil, originar bons deals, na verdade. Porque, assim, normalmente quando vem do sell side, obviamente vem deals bons também, mas é como o Lucas falou, o cara quer ser vendido, né? A empresa boa, dificilmente o cara vai querer vender, a não ser por uma questão específica, não tem sucessão, não tem... Enfim, então, o principal, realmente, e eu acho que grande parte do private equity bem sucedido é você ter o networking para gerar as oportunidades e você tá ali no começo e o empresário confiar em você, né? Você ser um nome que o cara confia pô, tenho esse projeto, ou tenho essa empresa, quero crescer, tenho essa ideia, e vai direto com você. Os melhores deals que a gente fez foram sem ter um advisor do outro lado. Do nosso lado também, as coisas mais interessantes que passaram, também que faz... O Carta foi criado há 4 meses, então a gente não viu tanta coisa, mas alguns dos melhores deals foram de pessoas em comum. Assim, menos pouco isso. Pode fazer. Deixa eu isso aí com você. Mais ou menos, onde é que vocês encontram esses executivos e quais são os filtros, as estratégias de alocação deles? Isso varia muito dependendo do estágio de vida do estágio da própria governança da empresa e do que a gente precisa que seja feito. Então, hoje, a gente usa muito a figura do operating partner. Então, a gente tem hoje uma pessoa, por exemplo, que está em praticamente todas as investidas nossas, olhando a parte de RH. Então, comitê de gente, a gente sempre bota essa pessoa, que é um consultor, ele não é funcionário do Opportunity, mas é uma pessoa que a gente confia, gosta do trabalho e nos apoia nessa agenda. Eu acho que tem basicamente 2 comitês que a gente coloca em todas as empresas: financeiro e de gente, né? Que são realmente o financeiro para garantir que a gente está por dentro realmente dos números e ajudar o management, porque eu acho que o grande expertise que a gente do mercado financeiro traz muitas vezes para o empresário e para o executivo é essa visão financeira do negócio. Então, muitas vezes, otimizar a estrutura de capital, ajudar ele a acessar linhas de crédito que ele nem sabe que tinha, enfim. E a parte do comitê de gente, que toda empresa é gente, né? Então, realmente, eu sei que é um pouco clichê isso, mas é verdade, por isso que é clichê. Então, assim, o comitê de gente é essencial, porque não só trazer as pessoas, retê-las e treiná-las, mas eu acho que o principal do comitê de gente é garantir que os incentivos que a empresa passa para os funcionários está alinhado com a tese do investidor para a empresa, né? Não adianta nada eu ter uma tese de consolidação ou de melhoria de custo e a meta do meu diretor operacional não tem nada a ver com isso. Então, assim, ele vai fazer outra coisa, ele não vai fazer o que eu quero, né? Então, eu acho que o comitê de gente, como o comitê onde você discute todas as metas e a melhor forma de atrair e reter as pessoas, é essencial a gente participar e ajudar. Que normalmente também é o comitê, quando você pega uma empresa familiar, que não existe, né? E não tem uma estrutura criada. Falando de governança mais macro, eu diria que isso é muito até antes de fazer o investimento, né? Você já meio que define isso, que são as regras do jogo entre você e o seu sócio. E aí, para conselho, a gente tem parceiros, por exemplo, o pessoal da Visagio já participou de conselhos nossos na Santos Brasil. Tem outros conselheiros que a gente usa, específicos de um setor ou outro, que estão em investidas nossas. Acaba sendo um pouco a rede de networking que a gente tem. Muitas vezes, a própria indicação de um conselheiro é uma maneira de você criar essa rede, né? A gente busca um nome, que muitas vezes a gente talvez não tenha esse conhecimento, mas busca alguém que conheça a pessoa, marca uma reunião, apresenta o projeto, apresenta a empresa, fala que tem uma vaga de conselheiro, que a gente gostaria de convidá-lo para essa vaga. Normalmente é uma pessoa do setor, que entende. E desse jeito a gente cria um networking e vai criando um relacionamento de trabalho que pode ser muito longevo, aí, que pode trazer outras oportunidades, enfim. Acho que no nosso caso, muito das empresas que são adquiridas pelo Search Fund, elas se enquadram
nesse momento de sucessão. Então, existe uma empresa que é originalmente familiar, ou que tem um forte teor familiar na administração dela, e o Search Funds entra, geralmente se fazendo a sucessão do cara que criou, e o filho não quer participar, ou o cara criou e não tem ninguém para suceder, ou simplesmente uma família que quer sair. Então, acho que muito da governança vem com o estabelecimento de se profissionalizar o negócio mesmo, deixar de ser uma empresa familiar e fazer ela ser uma empresa que rode por si só. Então, muito do motivo pelo qual os searchers saem, uma vez que adquirem a empresa, administram ela, é estabelecer esses processos. E isso vem muito com o que o Vitor falou, de alinhamento de incentivo, de você estabelecer processos melhores. Tanto é que parte do Search Funds, uma vez que o fundo adquire a empresa, uma parte é diluída dos cotistas, tanto os searchers quanto os investidores quanto os operadores, para você dar stock option, por exemplo, para os funcionários que estão lá, para eles não serem desincentivados a sair, estabelecer incentivos e profissionalizar. Acho que é um pouco mais esse o desafio. Acho que chegamos aqui no fim. Mais uma pergunta? Cabe mais uma pergunta. Alguém tem mais uma pergunta aí? Você. Obrigado. Boa tarde. Você poderia falar um pouco sobre como tem se dividido as áreas dentro de Private Equity no Brasil hoje? Então, por exemplo, Turnaround, Growth Equity, como tem acontecido isso hoje? Assim, minha experiência é 100% opportunity, então eu não vou... Eu sei, teoricamente, como funcionam alguns outros. Eu acho que cada casa tem um pouco a sua característica, né? Lá no opportunity é um time pequeno, então somos 12 pessoas. A gente até discute muito isso, se faz sentido dividir em small groups. Um olha só agro, o outro olha só... Hoje a gente junta todo mundo e toda a tese e todo briefing, análise, todos os seniors, que a gente chama, os analistas seniors, participam e debatem. Tá? A gente hoje faz assim, mas, por exemplo, eu sei que casas como Pátria, que tem times muito maiores, aí eles têm células específicas e muitas vezes a pessoa que aprova o deal, né, aprovou o deal no comitê, ele entra para a empresa e aí você tem um time de 3, 4, 5 pessoas que ficam realmente full time na empresa, tocando aquele negócio. E aí ele vira um especialista naquilo de fato, né? Assim, acaba que no Opportunity, meio que naturalmente isso ocorre. Então, o analista que olha, e hoje é CEO da Santa Bárbara, e é do Opportunity, e eu, que fiquei 4 anos na outra empresa de agro, todo deal de agro que aparece, normalmente ou eu ou ele olha, né? Então, naturalmente, isso meio que acontece, mas não tem uma regra bem definida. Eu acho que tem vantagens para os dois lados. Não sei como funciona lá no Search Fund. Que é bem pequeno o Search Fund. Somos poucos, então meio que todo mundo faz tudo. Eu acho que depende muito do tamanho do time. Quanto maior o time, mais você especializa. Quanto menor, meio que todo mundo é generalista, de certa forma. Acho que é isso. Muitíssimo obrigado, Vitor, pela disposição e a todos que vieram. Espero que tenham gostado. Obrigado, Lucas. Obrigado.